Mostra sua UFMG. Oi, gente, começa agora mais uma edição do videocast da Mostra Sua UFMG. Eu sou o João Augusto e estarei conduzindo esse bate-papo para você compreender um pouco mais dos 91 cursos ofertados pela Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje estão aqui comigo o professor Rodrigo Borges. Bem-vindo, professor. Saúde de inscrição, por favor. Eu sou o Rodrigo, né? Eu sou um homem branco, de cabelos claros, barba, uso óculos e estou com uma camisa cor-de-rosa e uma calça preta. O professor Jalver Betônico, do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais. Bem-vindo, professor. Saúde de inscrição, por favor. Meu nome é Jalver Betônico, eu sou branco, um pouco calvo, uso barba, uso óculos, mas estão pendurados no pescoço. Estou com a camisa cinza listrada, calça jeans. Perfeito. Meu nome é Alessandra, sou morena, cabelos escuros, uso óculos, está nas minhas mãos, e estou vestindo uma camisa rosa clara e calça jeans. Perfeito. E eu sou o João, um homem preto, de aparentemente 1,80. Estou utilizando uma camiseta branca e uma calça azul marinho. Estão aqui com a gente também os intérpretes de Libras, Paulo e Fabiana. Eu queria começar essa conversa com o professor Rodrigo. Professor, o senhor poderia contar um pouco mais para a gente sobre o curso de artes visuais, qual que é o objeto do curso, e principalmente uma vez que ele é um curso onde os alunos ingressam e a partir de um determinado período eles podem optar tanto pela licenciatura quanto pelo bacharelado. E uma vez optando pelo bacharelado, temos as diversas habilitações ofertadas na UFMG. Poderia contar um pouco para a gente? Então, o curso de artes visuais, ele é um curso já antigo na universidade, ele tem 65, 66 anos, ele fez esse ano. É um curso que forma o artista contemporâneo, o artista da atualidade, e ele, então, oferece essas duas modalidades, como o João falou, que são o bacharelado e a licenciatura. Mas no bacharelato a gente tem 5 percursos, né? Que a gente chama de 5 habilitações, que são desenho, pintura, escultura, gravura e artes gráficas, né? Então, cada uma dessas habilitações, ela tem algumas especificidades de atividades acadêmicas, assim, que vão definir esse perfil do estudante ali dela. Perfeito. E em relação à licenciatura? A licenciatura, ela forma aí o profissional que vai atuar na educação básica, ministrando as disciplinas de artes dentro do ensino básico, né? Ensino básico é o ensino infantil, fundamental básico 1 e 2, o ensino médio, né? As escolas públicas e particulares. Perfeito. Agora eu queria escutar um pouquinho do professor Jalver, se eu acertei, a despeito do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais. Quando a gente pensa em artes digitais, muitas pessoas têm dúvida, né? Em relação ao que é uma arte digital e principalmente ao campo de atuação. O vínculo dessa imagem sintética com as novas tecnologias. Então, não está restrito à produção para cinema e para TV. Então, artes digitais também a gente potencializa o aluno para ele lidar com instalações interativas, com obras que ocupam um espaço vinculado à mídia computacional. Entendi. E aí o estudante pode escolher ênfase durante o curso? Isso. Pode estar fazendo seu próprio leque de disciplinas, ele tem uma condição de fazer percursos híbridos, né, ou mais voltado para o cinema de animação, ou mais voltado para artes digitais. Entendi. Um ponto comum que você tem com o professor Rodrigo é a questão da prova de habilidades, né, específica, que ela é uma prova obrigatória, por além do Enem que o aluno tem que fazer, ele tem que estar sendo aprovado nessa prova de habilidades. O senhor poderia comentar, primeiro o senhor, sobre essa prova, como ela funciona e para que ela serve? A gente tem 2 provas, a prova de desenho, que é semelhante à prova de artes visuais, e uma prova de lógica e desenho procedural. Que vai dimensionar um pouco a capacidade do aluno de pensar em termos algoritmos e vincular essa lógica a uma produção estética em termos de desenho. E a outra prova
É a prova de desenho. A prova de desenho. Né? Entendi. Que é bem semelhante à prova de artes visuais, às vezes com as mesmas questões. Perfeito. Essa prova de habilidades, assim, às vezes os alunos eles ficam com o receio de que eles precisam já ter um autoconhecimento, muito conhecimento, né, de desenho ou de artes visuais, enfim, no geral, pintura, etc. E, na verdade, assim, a prova ela é uma prova simples, que ela tenta dar conta de uma capacidade de percepção do aluno, né, de um mínimo que esse aluno... a gente não espera que esse aluno já tenha um grande desenvolvimento, ou um virtuosismo no desenho ou na pintura para poder entrar no curso. São mesmo conhecimentos básicos de desenho e, às vezes, de cor, de percepção visual, de forma, de composição, mas básicos. Uhum. Perfeito. E, professora Alessandra, queria saber agora da senhora, enquanto representante do curso de Conservação, Restauração de Bens Culturais Móveis, qual seria o objeto de estudo desse curso e qual seria o campo de atuação dos alunos interessados nessa graduação? Bom, como o próprio nome do curso fala, o objeto de estudo do curso é o patrimônio cultural móvel. Então, são todos os bens, aqueles bens culturais que podem, vamos dizer, se movimentar, eles serem retirados do lugar, como pinturas, esculturas, né, documentos fotográficos, documentos gráficos, enfim, né, elementos também relacionados à arqueologia. Então, é um campo muito grande, né, relacionado a esses objetos móveis. O campo de atuação do profissional da conservação e restauração, a partir da formação dele, a formação do profissional ela é interdisciplinar. Então, o aluno, quando ele entra no curso, ele tem 2 anos ali de formação, que ele entra no ciclo básico ali, e depois desses 2 anos ele vai atuar em 3 áreas, possibilidade de atuar em 4 áreas, que é a área de documentação gráfica, na área de papel, documentos fílmicos, na área de pintura, na área de escultura e na área de conservação preventiva. Nessa formação final, normalmente ele vai trabalhar, ele consegue atuar em praticamente 2, a gente pode dizer, percursos, né? Ou ele consegue as 2 áreas, pintura e escultura, ou pintura e papel, ele não consegue atuar nas 4 linhas, nas 3 linhas ao mesmo tempo, a não ser a questão da conservação preventiva, que ela é transversal a todas as linhas, né? E o campo de atuação do profissional em conservação e restauração, ele também é muito amplo. Ele pode trabalhar tanto em instituições museológicas, ele pode trabalhar em coleções particulares, ele pode também ter seu próprio ateliê de conservação e restauração, ele pode atuar também dando apoio a outros profissionais, né, na área de patrimônio, na expertise dele, que é na área de conservação de bens culturais. Entendi. E aí ele pode transitar tanto na restauração quanto na conservação. Sim, o tempo inteiro. A gente fala o seguinte, que o conservador restaurador, ele não fica em momento algum, sem as ferramentas e as técnicas da conservação preventiva. Porque quando um conservador restaurador ele vai atuar na prática, ele vai fazer um diagnóstico daquele bem a ser restaurado. E para esse diagnóstico, ele vai ter que avaliar também o ambiente em que aquele bem está, né? Então, implica a ação da luz, por exemplo, flutuações de umidade relativa, temperatura, tudo isso está vinculado à conservação preventiva, que vai avaliar também os riscos, né, potenciais que aquele objeto pode, né, estar naquele momento, né, ali, que ele possa estar sendo sujeito, né? Entendi. Agora nós vamos para um quadro mais descontraído aqui do nosso videocast. Eu vou estar pedindo para a produção passar algumas imagens
ali na TV, e a gente vai estar comentando brevemente essas imagens. Essa primeira imagem queria que os três comentassem, né, que creio eu que vocês devem saber bastante desse ambiente, uma imagem periférica de cima, que é a entrada, né, da fachada do Belas Artes, só para fazer uma descrição, o chão vermelho ali, alguns bancos. O senhor poderia começar, professor Rodrigo? Sim, na verdade é uma imagem do alto, provavelmente do terceiro andar do prédio, do pátio central do prédio, né, onde a gente tem uma área de convivência, né, que a gente apelida ela de piscinão. Então a cor do chão nessa área, que é uma área mais baixa, é vermelho, tem bancos amarelos e tem... Em todo o perímetro, né? Em todo o perímetro, E aí em volta tem uns degraus e uns bancos que são a cor preta, assim. Tem uma área que era um espelho d'água que é azul. Enfim, é uma imagem e um lugar muito, muito afetivo assim, da escola. Sim, e ali vocês estão vendo também essas cadeiras amarelas, né? Tem só 2 mesas ali, né, que ocupam espaço, que são amarelas também, mas que os estudantes e os professores também é um local, é um ponto de encontro, tanto também para questões políticas, como também para manifestações artísticas, né, e também de conversas e trocas, né, ali. Então, é logo quando você entra, né, na porta, a partir de você entrou na escola, você dá de cara com esse ambiente, que é bastante acolhedor, né? É a nossa ágora, onde acontece tudo, as conversas, né, as trocas, algumas aulas, eventualmente performance, atividade dos alunos que escolhem esse espaço para atuar. Entendi. Puxando um link na sua fala da Alessandra e do Jalber, pedir a próxima imagem, que é exatamente do mesmo ambiente, no entanto, está ocorrendo exposições ali, né, que aparenta. Queria pedir para o professor Rodrigo explicar um pouquinho, uma vez que o estudante escolhe o bacharelado, vai fazer suas habilitações, ele vai expor seu trabalho, né? Como que acontecem essas exposições? A Escola de Belas Artes, ela concebe espaços para ele poder estar expondo? Sim, para o curso de artes visuais, assim, para o aluno concluir o curso, ele precisa fazer uma exposição, assim, faz parte lá do trabalho de conclusão de curso, assim, do aluno do curso. E a UFMG, na verdade, ela tem vários espaços, assim. Então, a escola tem alguns espaços, mas a própria universidade, ela tem espaços expositivos. Na escola, a gente tem uma galeria. E, na verdade, o que acontece é que a arte contemporânea ela expandiu as possibilidades, tanto de materiais quanto de atuação, de ação, de situação dela no mundo, né? Então, a questão da instalação, da performance, hoje ela é muito presente. E aí é um exemplo dessa situação dentro da escola, assim, de ocupar o espaço. O teatro também faz isso, né? Nós também fazemos, né? Performances digitais aqui no Piscinão, também na galeria, também o auditório da escola. Então, dependendo do tipo de trabalho, ele ocupa outros espaços além dos espaços tradicionais. A própria escola dá esse aporte para o aluno expor o seu trabalho, né? Sim, sim. É interessante. Está pedindo para passar a próxima imagem agora do curso de cinema de animação, que aparenta um aluno ali, né? Tá manuseando, né? Uma escultura. E aí eu queria pedir para o professor Rodrigo tá comentando para a gente. Tá vendo como as coisas elas vão se misturando, porque assim é uma imagem que a gente pode localizar melhor no cinema de animação, mas ela tem a ver com as artes visuais, ela também tem a ver. É uma mesa de luz. Tem aula de fotografia. Isso. É um aluno, né? Ele tá vendo um negativo de um filme numa mesa de luz. O Jalver pode falar melhor aí do uso da mesa de luz no cinema. A gente usa a mesa de luz também para desenhar. Para fazer sobreposição de desenhos e ver a continuidade em vários frames de uma animação. Mas o uso do negativo, da fotografia, ainda é comum nos 3 cursos, né? Também sim, e também no curso de conservação e restauração tem a disciplina também de conservação e restauração de acervos fílmicos.
e também fotográficos, e também, né, na área de documentos gráficos, que usam a mesa de luz, para você observar, né, ali como que estão as características daquela matéria ali para intervir. Assim, eu pensando nisso, assim, eu acho que a luz é uma matéria dos cursos aí, é uma que às vezes as pessoas não se dão conta dela, assim, mas ela é fundamental, assim, é fundamental na galeria, é fundamental, né? Na projeção, né? Exato. A luz é uma grande matéria de trabalho. Entendi. E aí, esse procedimento que ele está executando aí, professor, os alunos executam muito procedimentos dentro desse laboratório? Esse laboratório é somente de manusear películas? Eu não estou conseguindo identificar qual Essa laboratório. É uma mesa de stop motion mesmo, assim. Tem aqueles furinhos aqui para ir trocando o papel. A gente usa menos película hoje, né? Quase todos os procedimentos estão envolvidos com os meios digitais, né? Eventualmente, a proximidade com a película deve vir de uma experiência muito específica com o filme ou com a fotografia analógicos, né? Isso é relativamente raro no nosso curso, esse manuseio do material analógico. Esse é um trabalho muito específico aí. Entendi. E aí, quando a gente pensa na parte de cinema, né, que é o que a gente está falando aqui, muitos alunos da Escola de Belas Artes, mais especificamente do seu curso que o senhor está representando, utilizam seus trabalhos para exposições internacionais e acabam desenvolvendo iniciações científicas. Como funciona essa parte de iniciação científica e de exposição de trabalhos tanto a nível nacional e internacional no cinema de animação e artes digitais? Os alunos fazem um filme final e os filmes da escola têm feito um percurso nacional, internacional, em vários eventos, em vários festivais. É um filme que fica em torno de 1 minuto e 6 minutos, né? Acho que a média é 3 minutos, e eles acabam participando de festivais internacionais, nacionais, eles têm qualidade para entrar nesse circuito. Tudo elaborado dentro do curso, atividades acompanhadas pelos docentes, tanto na área de produção da imagem quanto de produção do som, que são usados nos laboratórios da escola. Entendi. Agora sim, vou estar pedindo para chamar a imagem do professor Rodrigo, que é da escultura. O senhor está falando um pouquinho mais para a gente a respeito desse trabalho, como funciona essa habilitação. Em geral, a gente observa ali que uma pessoa vai pintar uma escultura, né? Você poderia falar do que é, inclusive? Então, cada habilitação ela vai ter aí ateliês, laboratórios, né, específicos. Aqui E todos os alunos passam por esses ateliês? Então, eles passam, assim, a partir do final do primeiro ano do curso, né? Então, assim, no início do segundo ano do curso, o aluno ele já tem que ter escolhido uma habilitação. Então, feito essa escolha, ele tem disciplinas obrigatórias dentro daquela habilitação e as disciplinas das outras habilitações se tornam optativas. Então, por exemplo, o aluno que escolhe escultura, ele sim vai passar por todas as disciplinas da escultura. Então, escultura em madeira e pedra, escultura em metal, escultura em cerâmica, artes da fibra, são as disciplinas que compõem ali o leque básico, assim, de base da escultura. Mas vai poder também fazer como optativa disciplinas na pintura, no desenho, nas artes gráficas. Aqui me parece uma escultura que foi feita em argila, assim. Ela não parece ser uma escultura, parece ter sido modelada, né? Algo que é modelado e, posteriormente, isso pode virar um molde para uma escultura em bronze. Então, assim, a escultura ela tem uma alquimia assim, muito própria, né? Assim, as coisas, elas, às vezes, faz a escultura em argila, cria-se o molde e desmancha-se essa escultura. Essa se perde para que a gente tenha um molde e possa replicar essa escultura, né? Entendi. Vou estar pedindo a próxima imagem agora, né? Que é do Secor, um espaço, um ambiente que a professora Alessandra entende bastante. Eu queria escutar da senhora o que os alunos realizam nesse ambiente, se existem atividades de extensão. Sim, esse aí é um espaço
do Laboratório de Conservação e Restauração de Escultura. O curso de Conservação e Restauração ele tem 4 laboratórios, que é o Laboratório de Escultura, o Laboratório de Pintura, o Laboratório de Documentos Gráficos e Fílmicos e o Laboratório de Conservação Preventiva. O SECOR, que você citou aí, ele é um órgão complementar da UFMG e que ele, com relação ao curso de conservação, ele dá todo o apoio possível, né, ali no ensino, na pesquisa e extensão, e através do SECOR também, que as obras, que você está vendo aí uma imagem de uma restauradora que está atuando na restauração de uma escultura em madeira policromada, que é do século XVIII, quer dizer, é uma madeira que ela recebe uma pintura, né, ali, tem a aplicação de folhas metálicas, douramento, então ela é bastante rica com relação a técnicas, né, do século XVIII, por exemplo. Então, ela está atuando ali e vocês estão vendo ao lado da imagem, ela está com lupa, né? Ao lado da imagem tem uma mesa de luz que tem uma radiografia, né, ali sendo da escultura, a qual ela está observando essa radiografia, observando a escultura, porque no curso, para a realização das intervenções, são realizados análises de documentação fotográfica, radiografias, documentação com fluorescência de luz ultravioleta, que é aquela luz de boate, aquela luz negra, né? Luz ultravioleta, a luz visível, que nós estávamos falando aqui, que ela é tão importante, né? Com a luz visível. Então, todos esses, e as análises físico-químicas, que é nos laboratórios. Então, o aluno ele vai atuar também muito com relação à química, ela vai estar muito integrada também ao curso, né? Porque ele tem que entender como essa escultura é feita, com que materiais, qual a composição daqueles materiais, para poder atuar de maneira segura. Com um solvente, por exemplo, ele tem que saber que aquele solvente vai retirar a intervenção e não vai causar dano à obra, né? Então, por isso que esse conhecimento é necessário e profundo. E aí, nessa imagem, ela mostra um pouquinho ali, né, desse trabalho, que é um trabalho que envolve, né, toda essa análise interdisciplinar. Entendi. Só para fazer uma correção aqui, o SECOR é o Centro de Conservação e Restauração aqui da UFMG, e a professora Alessandra participa da coordenação, né, professora? Eu sou atual diretora do SECOR. Do SECOR, né? Aqui da UFMG. E como eu estava falando, todas as obras que vêm para o curso do patrimônio, elas passam pelo SECOR. O SECOR, eles recebem, as obras têm um registro, a gente tem uma reserva técnica, então ele facilita, né, que, como se diz, esses pacientes, né, que vão para serem objetos de estudo, né, dos alunos, eles passam pelo SECOR. Então, o SECOR ele facilita a entrada dessas obras, né, para o curso, através também de projetos, né, esses projetos também angariando recursos, né, mas... Entendi. E aí a senhora estava falando para mim a despeito da conservação, questão de solvente, a senhora trouxe uma lanterna, que tem vínculo com o curso, né? A senhora poderia falar um pouco desse objeto que você trouxe? Essa questão, a gente estava falando da luz, pode pegar ele, né? E, como objeto, eu trouxe 2 lanterninhas aqui, porque no curso a gente usa uma lanterna de UV, que ela tem tanto a luz visível, né, essa luz que a gente enxerga aqui, quanto a luz ultravioleta. E a gente brinca no curso que o conservador-restaurador, ele tem que ter ali, à sua disposição sempre, uma lanterna, uma luz UV, ele também tem que ter uma lupa, essa lupa para ajudar a ampliar essa visão. Então, são ferramentas de fácil acesso, mas muito ricas. Uma lanterna, por exemplo, com ela, eu posso pegar uma obra, como essa aqui, e não sei se por conta da luz, provavelmente não vai dar muita diferença, não, mas eu posso observar aqui
fazendo uma luz rasante e observar que a topografia dessa pintura, relevo, a formação de craquelês. Então, simplesmente com a luz rasante, ela vai evidenciar essas características, né, ali. Também com a luz rasante, se eu tenho uma tela, eu posso colocar atrás da tela e ela vai também evidenciar, às vezes, na pintura faz um desenho quadriculado, e aí eu jogo ali a luz atrás da tela, eu posso observar, às vezes, até o desenho que o artista fez, né, ali. Só com a luz visível. Com a luz ultravioleta, que é essa daqui, né, por exemplo, eu também posso evidenciar que não está acendendo, também não vai dar, por conta da luz aqui, ele teria que estar num ambiente mais escuro. Mas com a luz ultravioleta, eu evidencio que também características com relação à técnica que o artista usou. Por exemplo, brancos. Com a UV, eu consigo identificar aqui alguns tipos de brancos, de tintas brancas. Por exemplo, a gente tem comumente, ultimamente, o branco de titânio, né, professor Rodrigo, que é o mais comum. Ele não floresce, ele fica roxo, né, assim, na UV. O branco de zinco, ele vai florescer, vai dar uma fluorescência amarelo esverdeada, e por aí vai. Além desses materiais, eu posso identificar, porque as obras, ao longo do tempo, elas podem passar por alguma intervenção. Alguém vai lá, eu preciso de reavivar aqui, passa um verniz, ou aplica uma tinta ali por cima. Essa UV vai mostrar para mim características que demonstram áreas de intervenção, legal, por exemplo, né? Legal. Então, são ferramentas simples, de fácil uso, mas que o diagnóstico é muito rico, né? É interessantíssimo o quanto que a gente pode ter, né, de informação usando a luz visível e uma luz de ultravioleta. E o senhor queria complementar? Eu vi que o senhor, quando ela falou do branco ali, de titânio... Só achei interessante, né? Porque a gente... Eu sinto assim, né? Antes de entrar, a gente tem algumas ideias, assim, que, por exemplo, branco é só branco. Na hora que a gente vai lá na cartela, né? E que entra no curso, existem vários tipos de branco, a partir dessas características, sim, químicas, assim, e que vão definir cores de brancos, exatamente, diferentes, né? E isso vale para todas as outras cores, né? Para os vermelhos, para os amarelos, para os pretos, assim, para os azuis, né? Lembro que eu adorava o tal do azul da Prússia, assim, que é um azul específico, sim, assim, quando eu descobri que os azuis podiam ter, né, ou que as cores tinham, né, podiam ter tantas cartelas, assim, para mim foi uma mágica. Entendi. E o senhor trouxe alguns objetos também, então, que representam o curso, o senhor poderia falar para a gente? Sim, então, nesse sentido, sim, vou pegar... A gente chega no curso do desenho muito no curso de artes visuais, muito como o desenhista da turma. Eu brinco isso com os alunos, né? Você era o desenhista do terceiro ano, né? Da sua turma de ensino médio. E aí, então, eu trouxe grafite. Lápis grafite. Isso não é exatamente um lápis grafite, mas isso é pó de grafite, né? Isto é um grafite, mas é um grafite sem uma cobertura de madeira e com uma bitola, assim, que a gente chama uma mina de grafite aqui, né? Um lápis progresso. Aqui é um pequeno estojinho, parece uma coisa, me lembrou VIP, né? VIP vapor. Mas grafite em tablet de grafite e um grafite aquarelável. Então, você abre aqui, você molha com água e ele é um grafite aquarelável. Esse daqui é um outro lápis bem escuro, e aí é interessante que a gente também vai percebendo assim, olha, o preto é carvão, né? Então, assim, o grafite ele não dá aquele preto profundo, o carvão ele vai dar. Então, aqui é uma mina de carvão. Então, trouxe um pouco dessa variedade, assim, de como que o desenho
ele vai se ampliando assim também com os materiais que a gente vai começando a conhecer e a entender que eles têm gradações, né, eles têm variedades, eles têm fornecedores nacionais e importados, e tudo isso vai gerando característica para os trabalhos, né? Entendi, professor. O senhor não trouxe o seu objeto, Eu acho mas que- se eu acho eu que eu não desafiasse preciso. o senhor, Eu o acho que que não o senhor preciso. falaria para mim um objeto que represente o curso de artes digitais e cinema de animação? Eu acho que não precisaria trazer aqui, por exemplo, um celular, né, que acaba sendo um veículo muito importante para o nosso cinema de animação e acaba sendo uma mídia de suporte muito importante para os nossos trabalhos em artes digitais. A gente está, o nosso curso ele ocupa as telas, né, de todo tamanho, não só a sala de cinema, de televisão, mas também o celular, né? Os aplicativos de celular, né, também é um lugar de atuação dos nossos alunos, não só produzindo conteúdo na forma de animações, mas também de estar pensando nisso enquanto obras para celular, ou obras que se utilizam de celular para se constituírem, né, como performances, né, baseadas em celular, né, obras interativas baseadas em celular. Então, faltou o celular aqui, mas acho que não faz falta. Entendi. Voltando para nossa dinâmica das imagens, na sequência vai ter 2 imagens que remetem ao camp de Tiradentes, né, que é um centro de estudo lá, Tiradentes, que a UFMG tem consigo, e por além das atividades acadêmicas realizadas aqui na Escola de Belas Artes, os alunos também têm essa possibilidade, né, de estar indo até lá, realizando atividades de extensão, até mesmo atividades acadêmicas. Eu queria saber da professora Alessandra, primeiro, como que é a atuação dos discentes do curso de conservação dentro desses espaços por além da Escola de Belas Artes. Sim, a oportunidade, né, principalmente com relação aos projetos que são realizados, né, nesses espaços fora do campus, né, dentro do campus e fora do campus. E aí esse espaço é a Casa Padre Toledo, como vocês podem ver, você tem o forro ali, esse é uma foto logo depois que ele foi reaberto, até tem essa mesa ali, que eu acho que é do cinema de animação, não é? De algum projeto da área do cinema, me parece, essa mesa que está espelhada. Não sei. Uma mesa, um projeto que teve junto ali, anterior. Mas, nesse caso, foi um projeto elaborado pelo SECOR, pelo Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais, para trabalhar nesses forros lá do Padre Toledo, e recuperação, remoção de repinturas, né? E também um trabalho que os alunos do curso puderam atuar, né? E eles trabalharam juntamente, né, com a equipe do SECOR, também fazendo todo o levantamento do acervo móvel que estava lá no museu, e um acondicionamento, quer dizer, esse acervo ele precisou de ser retirado dos espaços que eles estavam, para ser colocado em outro local com segurança, para que pudessem realizar as intervenções no prédio. Então, essa retirada, ela envolve toda a metodologia, que é de registro do bem, descrição daquele bem, como que é o estado de conservação dele, embalar, né, de uma forma adequada e colocação dele num espaço em que ele pudesse ficar durante o período de intervenção. Então, os alunos do curso participaram aí ativamente, tiveram essa oportunidade aí, nesse caso, de participar, juntamente, né, com os professores, orientação dos professores do curso. Entendi. Como a professora ressaltou, o museu ali, Padre Toledo, em conjunto com o Centro de Estudos Tiradentes, também é campo de atuação dos cursos de artes visuais e de artes digitais. O senhor poderia comentar um pouco para a gente, professor Rodrigo, como é a atuação dos alunos durante a graduação nesses espaços? Então, eu vou ampliar, assim, dizer que a UFMG tem uma série de equipamentos culturais, né? Então, assim, o campus Tiradentes é um deles, a gente tem o Espaço do Conhecimento na Praça da Liberdade, tem o Centro Cultural
o FMG ali na Avenida Santos Dumont, no centro de Belo Horizonte. E esses espaços, que são espaços de exposição, eles recebem os alunos das artes visuais em 2 âmbitos. Um, como agentes dentro desses espaços, seja como bolsistas de extensão, monitores, arte-educadores, né, atuando na programação como designer, como redatora ali, assim, pautando, fazendo curadorias. Então, esse tipo de atuação acontece, e assim, eu acho que o fato da UFMG ter esse conjunto grande, né, de espaços culturais ajuda, assim, fornece assim, esse ambiente de atuação, e também como artistas expondo. Então, assim, tanto aqui em Ouro Preto, aqui em Tiradentes, né, quanto no Centro Cultural, a gente tem aí essa abertura através de editais, através de convites, propostas de professores, né, de participação dos alunos que vão, então, encontrar um espaço para mostrarem, né, para apresentarem para um público amplo, para um público, né, fora da universidade, a produção que eles estão realizando aqui dentro. O senhor queria complementar, professor? Eu acho que o Rodrigo falou muito bem assim, desses espaços disponíveis na universidade para complementar a formação dos alunos com uma atuação mais próxima da aplicação final da formação deles, né? Assim, acho que não necessariamente dá para falar que é no mercado. Eu tentei contornar essa palavra, mas acho que as pessoas ficam sedentas por ela. Mas é uma atuação que se desdobra em exercício profissional, em uma proximidade desse exercício. Não necessariamente em lugares tradicionais do exercício profissional, mas assim, contribui para a formação. E a oportunidade que tem, né, de ter o contato com o público, né, Sim. que para fora da UFMG, né, que esse público também tem um contato mais próximo, porque às vezes tem um medo, às vezes, né, de que parece que a universidade é para, né, tá aqui, ninguém entra, né, e tudo, mas não é bem assim, quebra um pouco, né, esse gelo, né, que existe, assim, quebra um pouco isso. Sim. Então, é uma forma de aproximação muito interessante. Entendi. E aí, mudando agora um pouco de panorama, quando a gente pensa nas oportunidades desses alunos, uma vez já aqui dentro da universidade, o professor Jalver já tinha implementado para a gente a despeito do desenvolvimento tecnológico, a despeito da questão da inovação, que hoje no cinema a gente já trabalha de outras metodologias. Eu queria também saber de vocês, os outros 2 professores, o professor Alessandro e o professor Rodrigo, como que essa questão da inovação e desenvolvimento tecnológico é carregado pelos seus respectivos cursos, uma vez que a iniciação científica e a questão das patentes também surgem através desse ponto. Bom, na nossa área, nós já temos, assim, interessante, porque você falou de patentes, que não é algo muito comum, né, assim, para a área de artes, né? Mas, como o curso de conservação e restauração, ele envolve também um envolvimento muito grande com as ciências humanas e as ciências naturais, então já temos no curso patentes, né? Então, patentes, por exemplo, uma aluna que desenvolveu uma patente para pensar em forma de exposição de azulejos, de obras, né, de azulejaria, em que você pode retirar e colocar sem precisar de nenhum outro elemento de fixação, como argamassa, uma cola, etc. Então, ela desenvolveu esse projeto no curso, no final do trabalho de conclusão de curso, que gerou uma patente. Então, tem outros alunos que vão para a área já vou ir apelando um pouco, para nanotecnologia. E aí é algo que é muito recente isso, mas que é extremamente importante e aplicável na conservação e restauração, porque são formas de usar solventes, eu até falei de solventes aqui, né, de uma forma que não agressiva, tanto para as obras como para o conservador restaurador. Então, uma aluna
que também tem uma patente na área da nanotecnologia aplicado à celulose e uso em papéis, e por aí vai. Então, é uma área que possibilita, né, também desenvolvimento não só de novas ferramentas, de novos equipamentos e materiais, né, de intervenção, que possibilitam, né, assim, continuidade dos estudos e também geração de patentes. Entendi. E na artes visuais, professor? Então, acho que nas artes visuais, eu diria que as tecnologias, elas são muitas, elas são diversas, e elas só se multiplicam e se misturam, assim. Então, acho que a gente tem lidado, né, com esse desejo, com essa chegada de novas tecnologias, mas a gente percebe, ou assim, eu acho que eu posso dizer que para a gente as novas tecnologias, elas significam novas misturas. Então, os pintores hoje, eles não pintam só mais com tinta. Então, e aí eles chegam, assim, os alunos chegam, eles começam a conhecer trabalhos, ler, discutir. Chega no final do curso, eles estão fazendo pinturas com roupa, pinturas com performance, pintura com fumaça, né? Então, acho que essa ideia de tecnologia, ela para a gente, ela abarca uma compreensão cada vez mais orgânica do mundo, mais assim, de que esse mundo ele envolve todos, assim, ele envolve as coisas em relação, né? Sim. E isso envolve aquilo que a nanotecnologia, eu não tenho nenhum exemplo de aluno do meu curso, mas certamente isso. E outras coisas, assim, traquitanas, as mais, assim, o durex ali pregado com alguma coisa. Assim, a gente tem importantes videoartistas da escola que vieram do ateliê de desenho, sabe? A gente tem um vínculo, né, entre as nossas áreas de artes digitais com alunos de artes visuais, que eles têm interesse em ocupar ou se vincular a outros formatos de luz, para desenvolver os seus trabalhos. O aluno de artes digitais, ele não deixa de estar vinculado às outras produções da arte contemporânea. Então, esse vínculo, né, do cinema de animação e artes digitais com outros procedimentos de produção da imagem analógica para ser vinculado enquanto articulação de movimento em imagem sintética, isso ocorre o tempo todo. Perfeito. A gente tem sempre a gente tem alguns trabalhos que elaboram a imagem partindo de meios tradicionais de produção, né? Seja a litogravura, seja achilo, aquarela. Então, a gente tem trabalhos em cinema de animação que partem desses procedimentos. Entendi. E ainda dentro dessa área de cinema de animação, muitos alunos, durante a graduação mesmo, realizam estágios, né, com empresas, em diversos espaços aqui de Belo Horizonte, da região. Eu queria saber do senhor como funciona essa dinâmica dos estágios dentro da questão do curso de cinema de animação, e queria saber do senhor também de um projeto de extensão, Universidade das Crianças. Como que é esse projeto? Como os alunos atuam dentro desse projeto? Os nossos alunos estão sempre sendo solicitados, e também, né, acho que tem um desejo muito grande deles de atuarem mais próximos de diversas produções, né, não ficar só na produção dentro da escola. Então, eles acabam encontrando espaços dentro da própria universidade. A gente tem vários projetos de iniciação científica, vários projetos de extensão que eles demandam essa atuação na área de vídeo, na área de cinema de animação, na área de design, onde tem um espaço para atuação dos nossos alunos.
A Universidade das Crianças ele começou vinculado à Escola de Belas Artes, né? Hoje ele tem a coordenação da professora Débora, mas a atuação dos nossos alunos, dos professores, se dá em outra instância. E os alunos atuam, né, dando vida a essas animações que elas partem de perguntas de crianças, né, em áudio, e a animação é desenvolvida como uma resposta a essas questões científicas de criança. Né? São animações que a gente atua fazendo a parte visual e também a parte sonora. Legal. Muito interessante esse projeto. Eu queria saber da professora Alessandra agora em relação aos estágios que o professor estava comentando. Como funciona a questão dos estágios dentro do curso de Conservação e Restauração? O estágio, por incrível que pareça, no curso de Conservação e Restauração, ele não é obrigatório. Mas o aluno ele tem diversas oportunidades de participar de estágios, porque, como eu falei dos laboratórios, que são 4 laboratórios, esses laboratórios eles sempre estão fazendo projetos de pesquisa. E esses projetos de pesquisa envolvem a participação de alunos, e esses alunos eles têm a possibilidade de, durante o percurso deles, de passarem por algum desses projetos que estão sendo desenvolvidos pelos professores, coordenados pelos professores dos devidos laboratórios. Né? Então, há uma grande possibilidade assim, deles sempre estarem atuando. E, além disso, para além desses estágios, né, é interessante eu comentar aqui que tem uma disciplina no curso, eu gostaria de pontuar, que ela chama Vivência Profissional. Essa disciplina é como se o aluno ele sai aqui da UFMG, né, do curso aqui, ele vai para uma cidade em que tem... a última vivência profissional, por exemplo, foi lá no Museu do Diamante, em Diamantina. E os alunos ficaram lá durante 2 semanas, em trabalho intenso, trabalhando lá no museu, com ações de, vamos dizer, de primeiros socorros, né, de objetos, também de organização da reserva, do acervo, documentação, enfim. Então, foi uma vivência bastante intensa e que eles têm essa oportunidade também, né, para além dos estágios, né, e que eles possam realizar em várias instituições públicas ou privadas. Entendi. E, professor Rodrigo, a relação dos estágios com a licenciatura dentro das artes visuais é uma relação quase que ela vai existir sempre. O senhor poderia comentar para a gente como que funciona? Exato. Como a gente falou, né, no início, assim, o curso de artes visuais tem 2 modalidades, que é o bacharelado e a licenciatura. No caso da licenciatura, o estágio é obrigatório, o bacharelado não. Na licenciatura, esse estágio obrigatório, ele vai acontecer, então, dentro de escolas de ensino básico, público ou privadas, e ele tem que acontecer aí também passando, de modo que o aluno passe por esse percurso do ensino básico, né, do ensino fundamental, do ensino médio. Então, o estudante ele tem ali que cumprir estágio em cada um dessas etapas do ensino, né, da formação de um aluno no ensino básico. No bacharelado, o aluno, não sendo obrigatório, não quer dizer que não tenha, né, também. Então, o aluno, assim como na conservação, o aluno pode fazer, e os nossos alunos fazem muitos estágios, porque alguns dos lugares de atuação do aluno de artes visuais, fora da atuação, né, como artista plástico, artista visual dentro do mercado de arte, ou dentro da indústria cultural, trabalhando aí como ilustrador dentro de editoras. Então, a gente tem muitos alunos que trabalham em editoras, trabalhando dentro de escritórios de design gráfico ou de comunicação, né? Seja como ilustrador nesses escritórios, seja atuando na criação de peças gráficas, na edição de livros, né? A gente tem um percurso específico, uma habilitação que é a habilitação de artes gráficas, mas os alunos das habilitações de desenho, de pintura, também eles ganham aí uma base de
de construção da figura, de formação, de entendimento de composição, de cor, que os habilita aí, e aí o mercado sabe e chama, né? A gente tem aí uma frequência aí de demanda do mercado dos nossos estudantes para fazerem estágios. Entendi. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer a presença dos professores aqui. E para você aí de casa, que quiser saber mais informações sobre o videocast da mostra, pode acessar o nosso site www.fmg.br/mostra, e também estamos nas plataformas digitais, no Instagram, @mostrasubfmg, e no TikTok, @fmgbr. E não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até mais! Mostra sua UFMG.